Então, começando o terceiro e último vídeo da Era Vargas, a gente vai falar agora do Estado Novo. Então, o Estado Novo é um período em que o Vargas concentra todos os poderes na mão dele e vai se estabelecer realmente como um ditador. Então, Vargas chega ao poder em 1934 ele é eleito, 1937 ele dá um golpe a partir daquela história do Plano Cohen e se torna ditador do Brasil. O Vargas, então, vai... só um minutinho aqui para a gente... Vai, de início, como eu disse, se apoiar no integralismo, mas ele não vai dar muita trela, não, para os integralistas. Depois que ele já meio que consolidou seu poder, ele não vê mais necessidade de ter apoio dos integralistas, não. Uma vez que ele neutralizou todas as células dos comunistas e tal, até porque o movimento comunista não era tão forte, ele simplesmente também descarta os integralistas. E aí ele vai se fazer no poder por duas bases. De um lado, a repressão. Toda ditadura ela vai ter repressão. Perseguição dos adversários, eliminação dos direitos. Eu posso ser preso a qualquer momento se surgir uma acusação minha, seja ela verdadeira ou não, que eu estou conspirando contra o governo e não ter nenhum direito à defesa. Isso é próprio das ditaduras. E o Vargas vai fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, o Vargas ele não aposta só na repressão, porque um governo ditatorial ele não sobrevive só pela repressão. Ele também vai sobreviver com a propaganda. E aí ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual que é a ideia? Promover a imagem do Brasil e promover a imagem do Getúlio. E a imagem do Getúlio vai estar muito assimilada, vai estar muito associada à imagem do trabalhador. Até porque se o Vargas fez lá a reforma, colocou os direitos trabalhistas, que colocou o salário mínimo, tal, ele vai ter um grande apoio da classe trabalhadora, porque ele trouxe direitos que os trabalhadores não tinham. É a grande novidade do governo Vargas é essa questão, é trazer apoio aos trabalhadores. E ao mesmo tempo na educação. Nessa época vão se criar cartilhas em que você tem uma grande preocupação em fazer as crianças de alguma forma louvar não é bem a palavra, porque não é num sentido religioso, mas elevarem o nome do Vargas, ali eu coloquei, né? Nacionalismo e elevação da figura do Vargas, da personalidade do Vargas, elevar a figura do Vargas e, ao mesmo tempo, valorizar o nacionalismo. Então o Vargas ele vai ter essa grande preocupação de fazer uma política que, ao mesmo tempo, ele consiga perseguir os inimigos, mas ser amado pela grande maioria do povo. Então, isso vai levar o Vargas a se fortalecer. O Vargas vai ter um grande apoio. E ele vai conseguir governar o Brasil por 8 anos, praticamente com grande segurança, sem grandes dificuldades em governar, em relação a ter uma oposição, a um grupo que se opusesse a ele. Então o Vargas ele vai se fortalecer no poder, vai ter uma preocupação de desenvolvimento, como eu já falei no vídeo lá da semana passada, vai ter uma preocupação de desenvolvimento econômico do país, né? E aí vai surgir uma grande questão. O Vargas tem um grande desejo, o desejo de formar no Brasil, voltar lá no slide, voltar no Brasil, criar no Brasil uma companhia de exploração de minério para o desenvolvimento da indústria de base e não só do que a gente chama de indústria primária ou indústria de bens de consumo. Por que isso, né? Um país, para ele poder se desenvolver industrialmente, ele precisa ter indústria de base. E o que é indústria de base? É a indústria que produz aquilo que vai ser necessário para as outras indústrias.
Porque uma coisa é, sei lá, eu tenho uma indústria de macarrão. Vamos pegar esse exemplo. Né? Se eu tenho uma indústria de macarrão, é uma necessidade, né, para as pessoas comerem macarrão, enfim, tal. Mas, para eu poder montar a minha indústria, eu vou ter que comprar máquina, eu vou ter que comprar, sei lá, uma série de coisas que a indústria precisa ter. Se o meu país não produz, eu vou ter que comprar isso aonde? Fora do Brasil. Eu vou ter que importar, o que faz com que os produtos sejam caros e o que atrasa, inclusive, a industrialização. Afinal, se o produto é muito caro, de repente é mais fácil comprar um produto importado, ou eu sou rico, mas não sou milionário, bilionário e tal. É mais fácil, de repente, eu investir esse dinheiro em outra coisa que numa industrialização. Então o Vargas ele tem a preocupação em criar uma companhia de exploração de minérios no Brasil, para que essa companhia seja a base da indústria, para que as máquinas possam ser produzidas aqui no Brasil e o Brasil não precise mais importar máquinas. Então o Vargas ele tem uma grande preocupação com o desenvolvimento do Brasil. Isso é fato. É o que a gente chama do movimento nacional desenvolvimentista. Eu não sei se eu citei isso no primeiro vídeo, eu acho que eu citei. O movimento nacional desenvolvimentista, que é uma base da dita esquerda brasileira, né, alguns movimentos ditos de esquerda hoje se amparam nessa ideia, eles defendem que há uma necessidade de desenvolver o capitalismo brasileiro e ao mesmo tempo que esse capitalismo vai se desenvolvendo, você vai tentando amenizar as desigualdades sociais. Essa base ela está no Vargas. Quem de alguma forma lança essa política é o Getúlio Vargas. E aí é o que eu já disse para vocês. O Vargas em si é muito difícil caracterizá-lo como um governo de esquerda, exatamente porque ele perseguiu comunistas. Mandou a Olga lá pro Hitler, como eu falei no vídeo anterior. Mas herdeiros do Vargas são vistos como governantes de esquerda. Nas próximas aulas, aí, depois que passar a Segunda Guerra Mundial, eu vou falar sobre os governantes que vieram depois e vai acabar entrando a figura do João Goulart. O João Goulart é um herdeiro do Vargas e é visto como um esquerdista. E há bastante controvérsia se ele era ou não um esquerdista. Assim como o Brizola, que também era que não é um MC aí que o pessoal fala, que eu nem sei quem é, mas o Brizola, Leonel Brizola, que foi um político de grande importância na história do Brasil, não dá para se dizer propriamente que era um esquerdista. Pelo menos não no sentido mais radical da coisa. Talvez uma esquerda brasileira, mas bastante complicado a gente dizer propriamente que esses caras foram de esquerda. Então, só voltando aqui, o nacional-desenvolvimentismo é essa política pensada pelo Vargas, que é uma política que desagrada uma parte da elite brasileira, aliás, a grande parte da elite brasileira. Porque a elite brasileira ela não tem preocupação em desenvolver o capitalismo brasileiro. Até porque ela ganha com o capitalismo subdesenvolvido. Quando eu for falar do segundo governo do Vargas, porque o Vargas vai voltar, quando eu for falar do segundo governo do Vargas, isso vai ficar mais forte. Mas o Vargas já teve oposição em relação a isso nesse primeiro governo aí. Por isso que ele acabou também estabelecendo uma ditadura. Para ele poder colocar em prática, e eu não estou justificando, mas eu estou dizendo que o Vargas, para ele conseguir colocar em prática o governo dele, essas ideias econômicas dele, só tinha um jeito. Era por meio de uma ditadura, por meio de um governo autoritário. O Vargas, então, ele vai ter essa grande preocupação em formar uma companhia exploradora de minérios, uma companhia siderúrgica. E aí é quando começam as relações de Vargas com Adolf Hitler. Vargas ele vai iniciar, até porque existe uma afinidade ideológica, ele vai iniciar relações com Adolf Hitler. E aí ele tem uma grande preocupação, tendo essa preocupação de formar uma companhia siderúrgica no Brasil, o Vargas vai buscar apoio do Hitler para que isso aconteça. Só que vocês veem na tela que está aí para vocês vão ver que o Vargas entra na guerra do lado dos aliados
Ali eu coloquei, Estados Unidos financia a CSN. Quem são os aliados? Os aliados são todos aqueles que lutaram contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. O eixo era o grupo lá formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. A gente vai ver isso quando eu for falar de Segunda Guerra Mundial na semana que vem. O Vargas acaba entrando na guerra do lado dos aliados. Por quê? Segundo essa biografia que eu coloquei para vocês, o Vargas ele começa lá a pedir o patrocínio do Hitler. O Hitler pega para ele e fala: olha, quando acabar a guerra, eu patrocino para vocês a CSN. Depois que eu vencer a guerra, tal, eu patrocino para vocês. E para o Vargas não era interessante depois da guerra, porque é exatamente no momento da guerra que está todo mundo precisando de metal, está todo mundo precisando de ferro, tal, para poder construir as armas, para poder construir tanque, para poder construir máquina, porque quanto mais metal, mais arma você tem. Para o Vargas não era interessante. Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, pega e fala: eu financio. Vargas entra na guerra do lado dos americanos. Então, o Brasil, né, mesmo tendo fortes tendências fascistas, o Exército Brasileiro, a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, vai entrar na guerra ao lado dos aliados. Vai entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da União Soviética, para lutar contra o fascismo. As tropas brasileiras vão ter uma certa importância na luta na Itália, a conquista de Monte Castelo, enfim. Então, ou seja, o Vargas ele acabou fazendo uma jogada, né? Jogou ali com os dois, tanto com o Roosevelt quanto com o Hitler. Hitler não quis porque estava muito preocupado com a guerra, né? Até porque a guerra está acontecendo na Europa. Não teve guerra aqui no continente americano. Então os Estados Unidos, que está mais tranquilo em relação à guerra, está se recuperando já da crise de 1929, até porque já se passou mais de 10 anos da crise. O Roosevelt pega e fala: não, eu financio. Os Estados Unidos financia a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Com isso, o Vargas decide entrar na guerra ao lado dos aliados. A vitória do exército brasileiro sobre o fascismo vai levar ao desejo do retorno da democracia no Brasil. As forças que vão para a guerra, os generais que vão para a guerra, voltam ao Brasil com um desejo de fazer o Brasil voltar a ser uma democracia, né? É contraditório você ir para a Europa lutar contra o fascismo e, ao mesmo tempo, você defender um regime fascista, proto-fascista, com características fascistas, enfim, seja lá o que for, aqui no Brasil. Então começa um movimento dentro do exército para derrubar o Vargas. A principal figura que vai querer derrubar o Vargas é um aliado dele, inclusive, né, aliado de primeira hora, mas que conforme a coisa foi acontecendo, foi mudando de lado, que é o general Dutra, que aqui na imagem aparece aí do lado esquerdo para vocês. O que está do lado direito é o Vargas. O Dutra vai ser uma das grandes lideranças que vai se movimentar para a derrubada do Vargas. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento da derrubada do Vargas, a gente vai ter um outro movimento que vai começar a acontecer, que é o chamado queremismo. E o que é esse queremismo? Né? É um movimento que começa a surgir por uma parte da população, incentivado pelo próprio Vargas, para que o Vargas se mantenha no poder. E aí é interessante porque a gente vai ver quem é uma das figuras que vai ser um dos principais protagonistas desse movimento. Né? Pouco antes do Vargas cair, ele percebendo como é que estava a situação, ele começa a legalizar partidos, ele começa a abrir o regime, começa a dar direitos para os seus adversários, liberta da prisão os seus inimigos e tal. E um dos inimigos principal que vai ser liberto vai ser o Luiz Carlos Prestes. E o Prestes, uma vez liberto pelo Vargas, o que o Prestes vai fazer? Ele vai ser uma das principais lideranças do queremismo, um dos principais líderes defensores do movimento queremista. Por que o Prestes vai fazer isso?
porque ele reconhece que, uma vez que o Vargas possa sair do poder, pode ser que tudo aquilo que a classe trabalhadora conquistou com as reformas que o Vargas trouxe podem se perder. É extremamente complicado, eu não vou julgar o Prestes, não concordo propriamente com o que ele fez, mas eu acho que isso foi uma das coisas, inclusive, que queimou a esquerda na história do Brasil, mas é complicado, porque era uma situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De um lado você tinha os movimentos, os grupos que queriam derrubar o Vargas eram os mesmos liberais lá que estavam por trás do movimento que foram derrubados pelo Vargas quando aconteceu a Revolução de 30. E que queriam um Brasil liberal, um Brasil em que o governo não intervém na economia e que, ao mesmo tempo, não está preocupado com as desigualdades sociais. O Vargas, com todos os seus problemas, criou um sistema de proteção social ao trabalhador, que vai se efetivar com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que de alguma forma é inspirada na Carta del Lavoro, que foi uma carta feita pelo Mussolini, dando direitos trabalhistas aos trabalhadores italianos, mas, por outro lado, também é fruto do movimento trabalhador ali durante o governo Vargas. Então, isso tudo vai estar muito... São as tensões e as contradições da história, e o Prestes resolve apoiar o Vargas a permanecer no poder. Obviamente, isso não dá certo. O Vargas é derrubado do poder, o Dutra assume interinamente até ter uma nova eleição. Tem uma eleição logo em seguida, só colocar lá na imagem de novo. Tem uma eleição logo em seguida, no fim de 1945, e o Dutra vai concorrer principalmente com o seu grande opositor, o brigadeiro Eduardo Gomes. Os dois são os grandes nomes ali da eleição de 1945. A gente vai ver que o Vargas ele vai segurar até o final para mostrar apoio, e aí no final da eleição, às vésperas da eleição, ele determina que o apoio dele é ao Dutra. Não é um apoio muito de bom grado, não é que ele está muito feliz em estar apoiando o Dutra, mas ele vai apoiar o Dutra porque ele vê, bom, o Dutra talvez ainda possa manter alguma coisa do que eu defendi. O Eduardo Gomes não ia defender nada, era a volta do liberalismo e a destruição de tudo que o Vargas tinha conquistado. Então, para tentar evitar a destruição do que o governo Vargas trouxe para o Brasil, o Vargas apoia o Dutra. O governo Dutra vai começar, né? Não vai ser um governo que vai representar muita coisa. Com isso, acaba a era Vargas. Mas o Vargas vai voltar, como eu já disse em outros momentos. Segura aí, guardem e coloquem, esperem, porque vai chegar a hora de colocar o retrato do velho de volta. Com isso, eu termino esse vídeo e na semana que vem a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial.